E aí, queridos, bora continuar aqui com os nossos vídeos de trigonometria, né? Então, como eu já havia dito, né? Então, nós temos aqui, é que eu tenho caspa pra cacete, galera, é tenso. Eu uso shampoozinho, eu tomo banho, sou cheirosinho, mas parece que minha cabeça ela tem em criar 40 kg de farinha. Então, como eu disse, né, nós temos o nosso círculo unitário, na circunferência unitária, para ser mais exato, né, ao qual eu já mostrei que ela cruza 4 pontos, né, do nosso plano cartesiano, do eixo zero, para ser mais exato. E como eu disse, dependendo de como que você coloca, né, dependendo de qual ponto que você analisa, tanto no eixo x quanto no eixo y, você pode, por exemplo, chegando a um determinado ponto do eixo x, você chegar em um ponto, como eu coloquei aqui, né, seja lá o que for, e você vai criar uma linha vertical, ao qual ela vai cruzar em dois pontos verticalmente na nossa circunferência. E pode ser também que você tenha no eixo y, por que não, um determinado ponto ao qual você coloque, deixa eu tentar uma corzinha, um verdinho aqui, beleteio, um determinado ponto ao qual ele vai cruzar horizontalmente em dois pontos da nossa circunferência. Beleza? Tratando que eu tenho uma reta ali no meu eixo y, né? No meu eixo y eu vou ter um eixo, eu vou ter uma reta, tratando que seja só uma reta, tá? Ainda não estamos tratando de uma função que seja dependente, por exemplo, do número x, é uma constante, um valor constante. Eu tenho um valor constante ali, ou no meu eixo x ou no meu eixo y, então eu vou ter uma reta vertical, reta horizontal, tratando-se do eixo y, e eu vou ter uma reta vertical tratando-se do eixo x, né? Porque se eu tenho aqui meu eixo x, se eu quiser um ponto, meu ponto vai ficar assim. Se eu tenho aqui meu eixo y, que ele está subindo e descendo, se eu tiver um ponto, ele vai ficar dessa forma, né? Por isso que ele está exatamente ali, o azulzinho é o eixo x e o verdinho é o eixo y. E como é que nós vemos isso no cálculo, né? Nessa bendita dessa nossa fórmula aqui que nós passamos, né? Que eu já passei para vocês, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado. É simples. Então, eu quero saber, por exemplo, quais são os dois pontos que se eu criar uma linha vertical, ok? No ponto x que seja 0,5. Vamos para o mais fácil, né? Vamos para o mais fácil. Então, assim, eu vou saber no meu cálculo, na equação, eu já vou saber qual que é o valor do meu x, né? Que vai ser 0,5 elevado ao quadrado, que eu lembro 0,5 elevado ao quadrado é 0,25, mais y ao quadrado, e esse resultado tem que ser 1. Obrigatório, tem que dar 1. Então assim, vamos lá, vamos fazer aqui, eu vou fazer na calculadora, né, pois afinal de contas, às vezes, e não são poucas, eu erro, 0,5 vezes 0,5, 0,25. Então eu vou ter 0,25, ok? Mais y ao quadrado igual a 1. E aí eu vou ter que fazer o quê? Se aqui está somando, vai subtrair. Então, o meu y ao quadrado obrigatoriamente tem que ser igual a 0,75. Porque eu estou subtraindo 0,25 de ambos os lados e 1 menos 0,25, 0,75. Então, assim, eu tenho que ter um número que elevado ao quadrado tem que dar 75. 0,75 para ser mais exato. Então, como é que eu faço para poder isolar o meu y? Eu tiro raiz de ambos os lados, raiz quadrada para ser mais exato. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz quadrada de 0,75. Eu acho que 0,75 não é um quadrado perfeito, né? Deixa eu só fazer o teste, né? 75, porque eu estou tirando esse 0,5 aqui da minha cabeça, tá? Então, se eu elevar a 0,5, que é para poder ter isso, não, dá em torno de 0,86, né? Isso que dá o meu valor, dá em torno de 0,86, né? Esse é o valor que eu vou ter, que a raiz quadrada disso daqui vai dar em torno, né? Então vai dar em torno de 0,86, por exemplo, né? Mais ou menos isso. Que esse é o valor que eu tenho se eu tirar a raiz quadrada do meu valor, né? Então, assim, eu sei que meu eixo y vai dar
mais ou menos isso. Só que assim, como eu estou tratando que são dois pontos que eles vão cruzar, ele pode cruzar tanto na parte positiva, ou seja, com o meu eixo y ele sendo positivo, quanto ele pode passar no meu eixo y, na parte y, que ela é negativa. Então aqui para baixo eu tenho o meu y negativo e aqui para cima eu tenho o meu y positivo. Então é aquele velho, não sei se vocês lembram, né, que é o velho positivo negativo. Então o meu y ele pode ser tanto positivo ou negativo 0,86, quanto raiz, ou ele pode ser, né, neste caso, raiz quadrada de 0,75, né, que se for 0,75 elevado ao quadrado aqui vai ser 0,75, né, pois afinal de contas 0,25 mais 0,75 tem que ser. Só que ele pode ser tanto positivo quanto ele pode ser negativo. Ele pode ser um dos dois. Então, por exemplo, se o meu y for positivo, né, tratando que meu y seja positivo, então como que vai ficar meu cálculo? Vai ficar 0,25, né, pois afinal de contas nós já temos ele, mais o quê? Mais menos, neste caso vai ser positivo, né? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui raiz de 0,75 ao quadrado. Que raiz de 0,75 ao quadrado vai dar 75. Beleza? De qualquer forma. Aí eu posso colocar também meu y como negativo, neste caso. Então como que vai ser o meu y negativo? Meu y negativo vai ser 0,25 mais menos, neste caso, raiz quadrada de 0,75 elevado ao quadrado. Então vai ser menos raiz de 0,75 vezes menos raiz de 0,75. Como eu estou tratando de um valor ao quadrado, cancela-se tanto os valores também, né? Cancela-se os multiplicadores negativos também. Então, eu sei que eu vou passar na parte positiva, né? Tanto no positivo aqui, no eixo positivo, né? Eu vou tratar tanto do 0,25, então eu vou colocar aqui no eixo 0,5, né? Neste caso, né, que é aonde vai estar passando o meu 5. Veja que aqui eu não estou tratando exatamente do valor, eu vou estar tratando qual que é o ponto ao qual vai estar passando. Tá? Então veja que aqui nós estamos tratando do ponto ao qual está passando, nós estamos tratando do valor. Aqui nós verificamos o valor, então realmente está como dizente. No fim das contas a soma vai dar 1, que obrigatoriamente tem que ser 1, só que aqui no resultado nós temos que mostrar em quais pontos aquele nosso x está passando, essa nossa linha está passando, né? Essa linha azul neste caso. Então a linha azul ela vai estar passando obrigatoriamente tanto no positivo quanto no negativo, ela vai estar passando com 0,5, né? Pois afinal é o ponto que nós temos, e o segundo ponto é o quê? Qual que é o y? O y ele não é raiz de 75, ele pode ser tanto a raiz positiva de 0,75, quanto ele pode ser a raiz negativa de 0,75. Porque você tirar a raiz negativa, tá? Não raiz de menos 0,75. Não existe raiz quadrada de número negativo. Pelo menos não no domínio dos números reais. Tá? Tem os números imaginários, mas estamos tratando somente dos números reais, tá bom? Então, ele pode passar tanto na parte positiva, 0,5, quanto ele vai passar na parte negativa da raiz de 0,75. Este é o ponto. Mas por que não colocar 0,86? Eu posso colocar 0,86. Vai ficar um valor aproximado, né? Então eu posso colocar também ou, né, que eu vou passar no eixo x 0,5, eu vou colocar em torno de 0,86, né? Então ele está quase lá no final. Ou também eu vou colocar aqui 0,5, só que ele vai ter que passar na parte negativa do meu eixo y, né? Então ele vai ficar menos 0,86, né? E não é 0,86, é um número aproximado, eu simplesmente arredondei ele para 2 casas decimais, ok? Então este ponto aqui é este, e este ponto aqui de baixo é este. E se eu estivesse tratando de um número y, né? Então, por exemplo, vamos tratar ali dessa linha aqui e vamos colocar que o meu y, o endereço que eu estou passando, né? O meu y ele vai ser, neste caso, 0,3, vamos colocar um número diferente. 0,3. Se eu colocar 0,5 o resultado vai ser igual.
Então, assim, eu já sei qual que é o meu y. E retornando a falar, nós estamos tratando de um número constante. É 0,3 no meu eixo, neste caso, né, vai ser horizontal. O y sempre vai ser 0,3. Eu não estou tratando de uma função linear, eu não estou tratando de uma função quadrática, não estou tratando de uma função quadrática, né, neste caso, né, não estou tratando de uma função em terceira potência, não estou tratando de um polinômio, não estou tratando de nada disso. Estou tratando simplesmente de algo constante. Partindo que meu y seja constante, então eu vou ter o quê? Eu vou ter meu x ao quadrado, porque eu não sei exatamente em qual ponto que vai passar no meu eixo x, mas eu sei aonde é que vai estar passando no meu eixo y. Ele vai estar passando no 0,3, né? E neste caso 0,3 elevado ao quadrado, que tem que obrigatoriamente dar 1. Então eu tenho que tirar 30% de 0,3, né? Então 0,3 elevado ao quadrado vai dar 0,09. Né? Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 0,09 igual a 1. E bom que nem é dízima periódica, né? É simplesmente 0,9 mesmo. Ok? Então, partindo disso, como é que eu faço? Eu subtraio o 0,09 do meu lado direito, que é para poder isolar meu x ao quadrado. Continuo com x ao quadrado igual a 1 menos 0,09, então vai dar 0,91. Né? Com mais 0,09 vai dar 1. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada de 91. Olha, se fosse um outro número, quase que ia dar uma raiz, acho que não ia dar a raiz certinha do mesmo jeito, 0,91. Ainda é um número positivo, então não tem problema disso. Mesmo que eu tivesse colocado um número negativo aqui, se eu tivesse colocado, por exemplo, sei lá, menos 0,3, por exemplo, de qualquer jeito o meu resultado seria um número positivo, porque afinal de contas eu estou elevando ele a um número, eu estou elevando ele a uma potência positiva, tá bom? Então a raiz de 0,91, então 0,91 elevado a 0,5, raiz quadrada, tá? É 0,95, em torno de 0,95. Então, o x vai ser aproximadamente 0,95. Então, veja que ele está tipo, bem na ponta do meu eixo x. Né? Então, ele está quase lá em cima, né, do meu eixo x. Ele está bem próximo ao 1. Né? Isso tratando que eu realmente fiz. Deixa eu ver se eu fiz errado. É 0,1 elevado a 0,5. Raiz quadrada de 0,1 dá 0,95. Né? Elevar a uma potência menor que 1, um número que também é menor que 1, ele aumenta. Tá bom? Então 0,95. Beleza? Então eu já sei o meu x. Agora eu preciso saber em quais partes o meu x passa. Só que o meu x passa tanto no positivo quanto ele passa no negativo também, porque afinal de contas nós estamos tratando de um valor que está sendo elevado a uma potência positiva. Ele está sendo elevado a uma potência positiva? Não, perdão, ele está sendo elevado a uma potência par, né? Neste caso uma potência ao quadrado. Então ele pode ser tanto positivo quanto ele pode ser negativo, pois afinal de contas eu posso tratar ele no meu eixo x, ele pode estar tanto deste lado, né, que ele vai ser positivo, quanto ele pode estar desse lado que ele vai ser negativo. Como o meu y ele é o positivo, ele vai estar lá em cima no 0,3, então ele pode ser tanto, agora nós estamos tratando de endereço, né? Então o endereço dele, que é este valor que está aqui, o endereço dele vai ser tanto 0,3 não, perdão, ele vai ser 0,95, 0,3, né? O 0,3 ele continua positivo e eu estou tratando aproximado, né? Eu vou colocar raiz de 0,91, acho que fica melhor. Raiz de 0,91, 0,3, ok? Ou ele pode ser um valor negativo, que neste caso menos 0,91, tá? Então eu estou negativando o resultado da raiz de 0,91, tá? Eu não estou passando um número negativo para dentro da minha raiz, tá? E aqui é 0,3. Eu poderia colocar esse 0,91 a mesma coisa que eu colocasse 0,91 elevado a 1 sobre 2, e o outro seria menos 0,91 elevado a 1 sobre 2. Tá? É desse jeito que você tem que colocar se você for colocar como expoente, tá? Porque senão você vai estar elevando, você vai estar
você vai estar negativando 0,91 e você vai estar dando o inverso do 0,91, tá? Não é desse jeito. Você negativa o resultado da raiz. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Espero que vocês tenham gostado disso, espero que vocês tenham compreendido principalmente onde passam os eixos, aonde é que você tem um intercepto desses pontos aqui, quando nós estamos tratando de traçar uma linha dentro do da nossa circunferência, né, unitária. E é isso aí, meus queridos. Beijos no bubuzinho de vocês e até mais.